tranquilo e suave com Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Graças a Deus, bom dia, igreja, bendita do Senhor, bem-vindos todos, bem-vindos vocês que nos assistem pela internet, nessa transmissão ao vivo, você que vai assistir em outro momento, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Nós aqui estamos para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque neste lugar Ele fala aos nossos corações. Graças a Deus por isso. E nós vamos hoje, amados, entender coisas profundas do coração de Deus. O nosso tema hoje é entendendo os desígnios de Deus. Predestinação. Nós vamos, em águas profundas, mergulhar nos mistérios de Deus. Porque para isso nós fomos chamados, para trazer a genuína graça de Deus. Então, o que é os desígnios de Deus? São os planos de Deus, o projeto de Deus, os propósitos de Deus. E nós vamos ouvir a voz dele, começando com o que diz em 1 Coríntios 2, 6 e 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia! Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar, vamos falar com esse Deus maravilhoso. Pai amado, bendito, graças nós te damos, Senhor, por esse dia especial em que podemos nos reunir em família espiritual. Aqui estamos, Senhor, somos família de Deus e estamos para aprender de Ti. Senhor, mistérios serão revelados para que nós possamos prosseguir, olhando sempre para o alvo, que é Jesus Cristo. Que nós possamos, Senhor, assimilar tudo que será lançado aqui como sementes em terras boas. E há, Senhor, de transbordar em nossas vidas o conhecimento, a plenitude do conhecer a Ti, Senhor. Então, usa a minha vida, Senhor, tudo que há em mim, tudo, Senhor, que veio de Ti, para que a Tua palavra, agora exposta, possa ser entendida e recebida por todos os Teus eleitos, os que aqui estão e os que ainda ouvirão essa pregação. Então, Senhor, fala, que os Teus filhinhos te ouvem. Fala, Senhor, a respeito de um tema tão precioso, tão profundo e tão necessário para o entendimento da genuína graça de Deus, a predestinação. Que não haja, Senhor, nenhum pensamento lógico, nenhum raciocínio humano, mas que em espírito todos nós possamos entender o que o Teu Espírito diz da igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amados, queridos, preciosos, filhos benditos do Senhor, mais que vencedores. O que eu vou lhes mostrar agora não tem a ver com religião. Não tem a ver com a mente de Cristo, imposta pelo mundo, como a forma que o mundo encara os mistérios de Deus. Tudo que eu vou te mostrar agora tem a ver com o coração de Deus. É o coração de Deus exposto, rasgado, aberto para os seus filhos.
Então, nós já recebemos a mente de Cristo ativada para entender mistérios. Estavam ocultos, mas aprove o Senhor, nesse dia, nos revelar. Graças a Deus por isso. Veja, 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente de Cristo para o instruir, né? Porque ele é soberano e ele faz tudo conforme a sua vontade. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, porque somos feitura dele. Então, nós podemos pensar como Cristo pensa. E é por isso que ele traz para nós revelações para que nós possamos entender ainda mais a mente de Cristo. Nós não podemos alterar nada daquilo que Cristo determinou, mas nós podemos andar em linha com a palavra dele. É isso que faz um filho de Deus. E para isso nós precisamos conhecer os mistérios. Nós precisamos conhecer as profundezas de Deus. Então, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo. Portanto, esses ensinamentos são para os que querem os conselhos de Deus, para aqueles que querem entender os planos, os propósitos, os desígnios de Deus. Somos nós, graças a Deus. Então, 1 Coríntios 2,13 também diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós temos a obrigação de conferir. Nós temos que fazer um juízo, formular uma ideia, conferindo com a Bíblia tudo o que é ensinado na igreja. Nós temos que conferir com a palavra. As pessoas estão aí pagando altos preços, carregando fardos pesados, sendo escravizadas por muitos sistemas religiosos, porque não aprenderam ou não lhes foi ensinado a conferir coisas espirituais com espirituais. Então, nós temos que conferir. Eclesiastes 7:27 diz: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Então, veja, aqui já um exemplo e um ensinamento. Ele está dizendo, confira, para que você forme uma ideia. Nós não podemos ser massa de manobra. Nós temos que ter um juízo, uma ideia sobre todas as coisas. E para isso nós temos a palavra de Deus, para conferir coisas espirituais com espirituais. Igreja, isso aqui é tremendo. Conferindo uma coisa com outra, para que a respeito de cada assunto, hoje nós vamos falar e aprender sobre predestinação. Então, você tem que conferir coisas espirituais com espirituais, buscando na palavra de Deus, para fazer um juízo daquilo que está sendo pregado. Porque nós não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas. Tudo que nós precisamos saber, entender, conhecer da parte de Deus, está aqui na palavra de Deus. É aqui que nós conferimos. Então, você precisa entender que a graça de Deus não tem nada a ver com a carne. A graça de Deus nada tem a ver com a tradição religiosa. Quando você compreende o que é a soberania de Deus, quando você compreende o que são os desígnios, os propósitos de Deus, que é a predestinação, você está aprendendo os mistérios da sabedoria de Deus. Saiba
esta palavra foi ordenada por Deus. Isso significa que nós, neste ministério, não inventamos nada, não inventamos coisa alguma. O que Deus estabeleceu lá atrás, agora Ele está manifestando. Ele está trazendo à luz. Ele está revelando aos seus. Deus usa a sua própria palavra para gerar em nós essa sabedoria divina. É maravilhoso. Então, é através da revelação da graça de Deus que os mistérios são revelados, são conhecidos dos filhos. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu não disse? Eu não disse? Então, nós estamos conferindo. O Espírito conhece, sabe todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E nós somos um Espírito com Deus. Nós temos a mente de Cristo para conhecer as profundezas de Deus. Então, nós temos que nos abrir para isso. Nós temos que entender que é Deus falando ao nosso coração. Então, não tenha medo, não tenha receio dessa palavra. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Não é assim? Por mais que eu tenha conhecimento de alguém, por mais que eu tenha intimidade com alguém, as coisas do homem, a mente, só cada um de per si. Cada um conhece verdadeiramente na sua intimidade. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E agora nós temos a revelação da graça de Deus. Também passamos a conhecer os mistérios de Deus. Isso é um privilégio. Isso é algo grandioso na vida de um cristão. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Porque mistérios que estavam em Deus ocultos estão sendo revelados pelo Espírito. Entenda, a mente racional, a mente humana, a lógica, não entende isso aqui. Mas quando você é cortado pela palavra da graça de Deus, os mistérios de Deus são abertos para a sua vida. São revelados. Porque Ele mesmo tira as escamas dos olhos. Ele mesmo inclina o nosso coração para entendermos aquilo que é a profundeza, o mistério do coração de Deus. Então, Deus quer sempre te revelar coisas mais profundas. Coisas maiores. Aquilo que estava em secreto é revelado quando a graça de Deus chega à sua vida. Vamos então à verdade da palavra, porque o que interessa nesse ministério é o que Deus diz. Nós temos um lema que diz: se está na Bíblia, eu creio. Então, se está na palavra, nós estamos conferindo coisas espirituais com espirituais e nós cremos. Nós cremos naquilo que Deus revela ao nosso coração através da sua palavra. Então, se você está comigo nessa, nós vamos aprofundar ainda mais no conhecimento de algo tremendo da parte de Deus. A predestinação. A primeira coisa que você tem que aprender é que Deus nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, antemão significa antes da fundação do mundo, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito. Ele nos predestinou entre muitos irmãos. Ele nos escolheu porque o nosso nome já estava no livro da vida. Vamos conferir. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Como assim, pastora? Mas eu não sou, eu vencedor? Não, você é mais que vencedor. E de modo nenhum é como? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Oh, glória! Que segurança, que, firmeza nós temos com essa palavra. O seu nome está no livro da vida. Desde quando, igreja? Desde antes da fundação do mundo. Desde os tempos eternos. Oh, jamais será apagado. Jamais. Graças a Deus. Então, nessa passagem aqui, se referindo... agora Apocalipse 13:8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha quanta revelação, olha os mistérios de Deus, como é maravilhoso. Nessa passagem aqui, se referindo aos filhos da perdição, adorá-la-ão a besta. Vão adorar a besta. No final dos tempos, nós não. Nós não estaremos aqui, nós seremos, resgatados para Jerusalém do céu. Isso é maravilhoso. Oh, Deus bondoso. Então, esses que não têm os seus nomes no livro da vida, adorarão a besta, que eles mesmos pensavam que não existe. Ah, mas não existe. Saiba de uma coisa, quem mais fala, quem mais diz que não tem esse negócio, não existe esse negócio de besta, de Satanás, são justamente os que vão ficar aqui e que vão, ele existe mesmo. Porque não tem seus nomes no livro da vida, porque não foram conhecidos de antemão pelo Deus Todo-Poderoso. Isso é tremendo e é mistério. Já não mais para nós, mas são mistérios que Deus quis revelar aos seus filhos nessa manhã. Então, amados, para pensar, já havia provisão. Já havia um cordeiro sem mancha e sem mácula para morrer no meu e no seu lugar. Então, o plano foi perfeito. Por isso, hoje, nós estamos aqui e podemos celebrar a morte e ressurreição desse Deus soberano, que nos amou primeiro. Jesus, o plano perfeito, veio para salvar aqueles que de antemão ele conheceu. Não são todos. São os muitos. E só ele sabe quem são esses muitos. Veja a importância de pregar a palavra. Veja como é importante falar do amor de Jesus, porque nós não sabemos quem são os filhos de Deus. Nós temos que pregar e instar a todo tempo, porque aquele que é ovelha
certamente ouvirá a voz do bom pastor. E no tempo perfeito do Senhor, há de se manifestar a salvação naquela vida. Porque só Ele conhece quem são as suas ovelhas. Então nós temos que, por amor, nós temos que pregar, nós temos que falar dessa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então tem gente que fala assim, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pelo meu filho há 20 anos. Você está pregando para o seu marido? Você está falando do amor de Deus para o seu filho? Porque vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você está orando, você está há 20 anos orando, é você com Deus falando sobre o seu filho. Mas o seu filho precisa saber, conhecer quem é esse Deus que você está falando. E ele vai saber e vai conhecer como? Ouvindo a pregação da palavra. Então nós temos que pregar. Por isso é tão importante nós estarmos agora nessa transmissão ao vivo, para que essa palavra corra. Por isso é importante você que está me assistindo, dar aí o seu like, compartilhar essa palavra, porque certamente muitos filhos de Deus estão aí precisando ouvir essa pregação para que a fé venha e possa ser manifestada a salvação nesta vida. Então, todos nós temos essa missão. Essa missão é de todo filho de Deus. Então, amados, Deus é soberano. Ele nos amou primeiro. Ele teve e tem um plano perfeito para todos nós. Ele nos conheceu de antemão. Então, amados, nós temos que entender a predestinação. Você está entendendo? Amém? Faça um esforço, amado. Porque a ovelha ouve a voz do bom pastor. Somos ovelhas do rebanho de Cristo. Então, nós viemos à terra por Deus e para Deus. Ovelha nasce ovelha e morre ovelha. Lobo nasce lobo e morre lobo. Não pense você que é uma pessoa, é uma ovelha de Deus, é um filho de Deus, um eleito de Deus. Mas ele não quis, parou de fazer para fazer agora ele é lobo. Não existe. Deus é soberano. Ovelha é ovelha, nasceu ovelha. Porque de antemão já foi predestinada para ser ovelha de Cristo. Nós temos que entender essa soberania de Deus. Fica mais fácil. Fica bem mais fácil viver e entender todo o processo de Deus, né? Então, você precisa entender, porque ele quis lhe revelar. São mistérios que estiveram ocultos, esteve para mim, esteve para você, mas agora, glória a Deus, ele quer nos revelar. Então, sabemos que há duas sementes sobre a terra. Nós somos de Deus. Viemos por ele e retornaremos para ele. Vamos conferir isso também, Gálatas 4:6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós temos Jesus Cristo em nosso espírito. Por isso nós podemos dizer, Abba, Pai, Paizinho. É assim que nós podemos nos referir a Ele. Nós que somos pais, e os que serão brevemente, glória a Deus, vão sentir ainda, e nós já sentimos a alegria de ouvir um filho dizendo, Paizinho, Mãezinha. É assim que nós podemos tratar o nosso Deus.
porque ele nos deu a conhecer as profundezas do coração dele e se fez um conosco. Nós temos essa intimidade, nós temos esse livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos de Maria que peça a Deus, que peça ao santo, Não, nós vamos diretamente e falamos, Paizinho, Abba, Pai. Isso é tremendo, isso é intimidade dos filhos de Deus com o Todo-Poderoso. Então, você sempre foi filho de Deus. Você foi predestinada antes dos tempos eternos. Vamos continuar conferindo. João 15:16, parte A, diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso é tremendo. Nós não escolhemos nada. Nós fomos escolhidos. Isso é grandioso. E eu te pergunto, você sabe por que você está aqui neste lugar hoje? Presencialmente num culto? Ou nos assistindo pela transmissão ao vivo? Ou até mesmo você que ainda ouvirá em outro tempo? Porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. A escolha é dele. Aleluia, a escolha é dele. O desígnio é dele. E nada, e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de um filho. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, ninguém pode impedir. No dia da manifestação do amor de Deus para a salvação, todo joelho se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Efésios 1:3-5 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos, porque já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos quando Ele foi para aquela cruz no meu e no seu lugar. Ali Ele consumou um plano perfeito. E nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. A maior delas, a salvação. Somos gratos eternamente ao Senhor por tão grande benefício. Então, o 4, eu já disse, né? O 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha, está tudo aqui. Está tudo aqui, para conferir. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ah, pastora, mas eu não sou santo e nem irrepreensível. Para Deus é sim. Porque Ele te vê santo, limpo, sem mácula, sem mancha, porque Ele derramou o sangue precioso para nos lavar, para nos limpar. Nós fomos remidos pelo amor de Deus. E pela vontade dEle, Ele nos vê santos, irrepreensíveis, alvos como a neve. Então nós somos, sim, aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E Ele diz que nós somos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo, tá? Não tem outro meio, não tem outra forma. Segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a vontade dele. Ele não consultou ninguém, ele não pediu palpite, ele não procurou no Google, pela vontade explícita de Deus, ele nos predestinou para ele, nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós celebramos hoje.
a ceia do Senhor, a morte e ressurreição de Cristo foi por mim e por você, e por todos aqueles que de antemão ele conheceu. O plano é perfeito, não tem falha. Pode um filho de Deus, escolhido, predestinado, eleito, salvo, justificado, ir para o inferno? Não. Se você é um espírito com ele, se você for para o inferno, ele vai também. Existe a possibilidade de Jesus ir para o inferno? Se ele diz que ele é imutável, a palavra dele não volta, e ele te selou com o Espírito Santo da promessa, pode você se perder? Isso não significa que você vai sair por aí fazendo, né? Vou aproveitar agora, depois da pandemia, vai ter o carnaval, vou me vestir aí e vou sair por aí nos blocos. Não. Isso não significa que você vai sair por aí fazendo tudo que te der na telha aí, como diz, né? Porque nós não vivemos mais na prática do pecado. Eventualmente nós pecamos, porque aquele que diz que não peca é mentiroso. Porque o pecado está em nós, na nossa carne, na nossa raça adâmica. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado, porque a graça de Deus nos alcançou, porque nós fomos lavados e remidos por Ele. Amados, eu vou te dizer, se tem um povo mais responsável e mais empenhado em não desagradar a Deus, em não descumprir os mandamentos de Deus, eu posso te dizer que esse é o povo da graça de Deus. O povo da graça de Deus, porque é pelo conhecimento. Porque não tem troca, não tem barganha, não tem toma lá da cá. Não tem, passa aqui uma aguinha, deixa eu me batizar aqui, porque eu... Não. É por fé. O justo viverá por fé. Pela fé de que somos predestinados, de que somos adotados por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz, nós temos a responsabilidade de não viver mais na prática do pecado. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. E nós não precisamos aqui de normas e estatutos, não faça isso, não faça aquilo, sabe? Você tem o Espírito Santo de Deus e ele te guia a toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é ele que nos guia. Então, ouça. Você está aqui por vontade de Deus e você estará na eternidade por soberania e vontade exclusiva dele. Nós somos eleitos. Você foi selado. Ninguém e nenhuma situação tira esse selo. A cola é do céu. Pensa aí num selo. Foi selado no céu. Antes da fundação do mundo. Ninguém pode tirar. Nenhuma situação pode tirar. Então, pastor, o que é isso, então, eleição? Porque em algumas passagens se fala em eleitos e em outras predestinados. Vamos lá. Eleição é a escolha, é a chamada, é a vontade divina. Na eleição não há mérito humano. Não há livre arbítrio. Não há livre escolha. Nenhum homem merecia a salvação. Tudo foi feito, determinado desde antes da fundação do mundo por Deus. Saiba, isso aconteceu antes do primeiro homem receber um corpo de carne. Tudo foi feito quando os nossos espíritos foram criados, antes dos tempos eternos, à imagem e semelhança de Deus.
Então, eleição e predestinação não são processos gradativos de Deus em nossas vidas. Meu irmão amado, minha irmã querida, quando você chegou a essa terra, você já era escolhido. Você já era separado, separada por Deus. Você já tinha um selo, uma marca. Você já era dedicado e consagrado a Deus. Isso é maravilhoso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós sempre fomos de Deus. Deus sempre nos guardou. Ou você nunca se perguntou assim: nossa, como é que eu escapei daquele acidente? Nossa, como é que eu, fui poupado naquela situação? Eu já me perguntei muitas vezes. Amados, aquele quarto homem na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele estava na cova dos leões com Daniel, ele é o mesmo que guarda você e a mim. Amém? Ele é o mesmo que guarda os filhos, assim como guarda todos que de antemão escolheu. Agora você já entende por revelação. Porque o próprio Deus te revelou pelo Espírito. O plano é perfeito, igreja. Você entende que a nossa eleição ocorreu pela determinação de Deus e não como a lei judaica diz? Você tem que entender isso. Sabe, porque a gente ouve assim, é que Deus sabia quem lá na frente ia ter um encontro com ele. Não. Deus não é um mágico com bola de cristal. Deus não sabia lá atrás quem lá na frente seria dele. Deus determinou antes da fundação do mundo quem lá na frente teria um encontro com ele. Isto é predestinação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa história de que o homem decide que ele pode ou não aceitar a Cristo, essa doutrina do livre-arbítrio é demoníaca. O homem por si só não pode ir a Cristo. Vamos conferir. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto pode escolher alguma coisa? Nem a própria roupa com que vai ser enterrado. Às vezes ele até escolhe, pode deixar por escrito, mas na hora pode, né? Alguém mudar. Um morto não escolhe nada. Um morto está morto. Não tem vontade. Então, como vai aceitar a Cristo? Até porque não se aceita a Cristo, recebe-se Cristo. Cristo não é uma mercadoria para ser aceita. Você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o confessa. Aí você é selado com o Santo Espírito da promessa. Esse é o processo. É divino, é perfeito e tenho dito. Então, 2 Timóteo 1,9 também diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Tá? Não foi pelo que nós fizemos, nós não merecíamos nada. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando, igreja? Antes dos tempos eternos. Está aqui.
somos inteligentes. Somos pessoas, né? Atualizadas com o mundo. É só conferir. É questão de português até. Então, determinação e graça. Isso era mistério. Agora você já sabe. Você já sabe que você está em Cristo porque Ele determinou que você seria dele. Isso te traz paz? Aleluia! Essa é a paz que excede todo o entendimento. Que o mundo não tem. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 3 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Eu dou graças a Deus por vós. Pelos que aqui estão, meus irmãos queridos, pelos que estão aí do outro lado nos assistindo. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação do Espírito e fé na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que o Senhor deixou escrito em sua palavra. Glória a Deus. Então, Deus poderia escolher alguém para a salvação e esse alguém não ser salvo? Já falamos isso aqui. Deus é soberano. Imagine nessa hora quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Será que foi em vão o sacrifício da cruz? Veja, ele morreu por muitos, não por todos. Então, isso será, né, motivo de estudos mais para frente, nós vamos aprofundar nisso. Hoje eu estou só, né, descortinando, dando aqui os primeiros passos para nós entendermos com profundidade, com muito conhecimento, as doutrinas da graça de Deus. Porque ele diz em sua palavra que o povo dele tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós não seremos destruídos, porque não nos faltará conhecimento. Graças a Deus, porque ele mesmo nos dá. Então, Romanos 9:20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Entenda, nós somos feitura dele. Nós somos barro. Ele é o oleiro. Nós não podemos discutir com Deus. Ah, mas por que o Senhor me fez assim? Ah, mas por que o Senhor me predestinou e não predestinou o meu vizinho? Amado, dê glória a Deus, porque você é predestinado e salvo. Prega para o seu vizinho. Fala de Jesus para o seu vizinho. Se tiver o nome no livro da vida, se foi conhecido de Deus antes dos tempos eternos, vai chegar o dia. Então, esse conhecimento, essa pregação, o conhecimento dessa verdade, traz paz ao nosso coração e tira aquele peso. Tira o peso do pregador, de que, será que eu não, meu Deus, será que eu não preguei direito? Será que eu não me consagrei direito? Por isso as pessoas não vieram a Cristo? E tira também o peso de nós, né, como filhos de Deus, como pessoas, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, mas o meu filho, minha filha, o meu irmão, amados, é Deus a fazer. Você pregue a palavra, você mostre o amor de Jesus. E olha, não é só pregar, é dar testemunho de vida. E o mais, o Senhor fará. Fique em paz, fica tranquilo. Está tudo bem, está tudo certo. Amém? Então, nós somos feitura de Deus, portanto, não temos que discutir com Ele. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. Ele foi ou não foi para aquela cruz? Fomos justificados. E aos que justificou, a esses também glorificou. Somos glorificados, estamos aqui com a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Né? Então, aqui está a nossa segurança como cristão. Porque nós sabemos que aos que ele conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Estamos seguros como cristãos. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui no caso, Jeremias foi constituído profeta às nações. Você não tinha forma, como Jeremias não tinha, no ventre da sua mãe. E Deus já te conhecia. Agora você entende. Nós temos aí o Natan a caminho. Nós ainda não vimos o rostinho. Nós ainda não o conhecemos, mas Deus já o conhece. Porque ele veio dele, é feitura dele. Então, isso é muito profundo, isso é muito amor demonstrado da parte de Deus por nós. Né? Então, mesmo que você não tenha um chamado como Jeremias para profeta, não importa. Ele já te conhece, já te conhecia. Antes. Aí as pessoas falam assim, não, mas olha, não é bem assim. Quando, né, a criança é gerada, assim, não é nada, é uma, eles falam uma cabecinha de alfinete, como uma cabecinha de alfinete. Uma cabecinha de alfinete tem forma de quê? Cabecinha de alfinete. Então, tem uma forma. Por isso é que nós somos totalmente contra o aborto. Porque ali há um espírito que está sendo revestido num corpo, formado tendões, ossos, e nós não temos o direito de interromper um processo divino. Então, já é uma forma, é um espírito ali. E Deus está fazendo cumprir aquilo que ele tem de desígnio e de propósito para aquela vida. Então, nós, né, somos totalmente contra o assassinato no ventre. Porque é isso que é o aborto. É um assassinato no ventre materno. Então, você não tinha forma e o Senhor já te conhecia. Jó 38, 4 a 7. Esse é o versículo, né, o capítulo da minha conversão, do meu entendimento em graça. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens esse entendimento. É Deus falando para Jó. É Deus falando para você agora. Onde estavas tu, Raquel? Onde estavas tu, Edson? Quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Próximo. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem pôs as medidas no mundo? As medidas em você, as medidas da terra? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Não, volta um pouquinho. Ainda lá. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem é que mantém esse universo? Quem é que colocou, né, a forma, as extensões de universo, da terra, de mares? Agora sim, pode. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam. Estrelas cantam? Não, estrelas não cantam. Estrelas da alva se refere a anjos do Senhor. E os anjos cantavam e rejubilavam juntamente com quem? Todos os filhos de Deus.
Agora você sabe, você estava lá rejubilando, cantando, dando glórias a Deus. Quando ele formava todas as coisas, nós estávamos no concílio de Deus. Nós não somos um acaso. Por acaso, não. Nós somos conhecidos de Deus, amados de Deus, predestinados por Ele, chamados por Ele, salvos por Ele, justificados por Ele e glorificados por Ele. Não deixe ninguém tirar de você essa verdade. Não deixe ninguém dizer que você não é nada, você é um trapo, você é pó da terra. Não. Você é quem Deus diz que você é. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor, Ele é digno. Então, amados, todos nós, filhos, estávamos lá, nessa festa aí, rejubilando e cantando. Esta convicção e certeza, só o Espírito Santo pode dar. Você está certo, está convicto de que você estava lá rejubilando com os anjos do Senhor. Essa certeza, a segurança da salvação, só Ele pode dar, pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito é que nós entendemos coisas espirituais, mistérios que estavam ocultos. Agora já não mais. Temos a revelação. Então, aí Jó 11, Jó 10, 11 diz, olha Jó respondendo, é você respondendo para Deus, de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, na tua bondade, o Senhor nos concedeu vida. E o teu cuidado a mim me guardou. Oh, coisa maravilhosa. Deus criou o seu espírito. E o cuidado de Deus revestiu esse espírito num corpo para que você viesse na forma humana cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. Tudo está no controle de Deus. A sua vida está no desígnio de Deus. Olha o amor desse Pai. Ele criou os nossos espíritos e Ele nos revestiu de carne no ventre da nossa mãe para cumprirmos os seus desígnios, os seus propósitos. Você acha que você é qualquer coisa? Você percebe a importância? Você é uma joia rara, preciosa do Senhor. Foi idealizada por Ele, foi manifestada por Ele no ventre da sua mãe e foi, gerada ali, colocado uma carne, ossos, tendões, cuidadosamente, para que nós fôssemos quem nós somos hoje. Então não se deixe levar por nenhum, uma conversa, qualquer coisa que te impeça de reconhecer quem você verdadeiramente é. Um filho bendito do Senhor. Então, Jó aí respondeu, e é a nossa resposta também para Deus. Mateus 1:21 diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, falando de Maria, porque ele, quem é que salvará o seu povo dos pecados deles? Não é Buda, não é Maomé, não é São Judas Tadeu. Jesus é o nome dele. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Até porque quem é que foi para a cruz?
Jesus. É por ele. Se não for por ele, através dele, não tem como. Essa história de que todo caminho leva a Deus, não. Não. Jesus Cristo leva a Deus, porque ele é o próprio Deus. A salvação se dá pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é que é um motivo de muita alegria nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então, veja só a revelação, ele não veio salvar toda a humanidade. Ele veio salvar o seu povo. Tem um povo que é dele. Aqueles que ele de antemão conheceu. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, ele não veio para salvar toda a humanidade. Ele veio para salvar os seus. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deu ou não deu? Amém? Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele não deu a vida pelos lobos. Então, Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E por todos os filhos, os eleitos, os escolhidos, conhecidos de antemão. Ele deu a vida pelas ovelhas, porque ele é o bom pastor. E ele deu a vida pelos eleitos e predestinados. Agora você já sabe. Não é mistério mais. Mateus 25, 34, e encerramos. Então dirá o rei aos que estiverem à direita. Nada a ver, tá, gente? Mas direita. Fica aí subentendido. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde quando? Desde quando você veio para a igreja e disse, aleluia. Não. Desde a fundação do mundo. Estava preparado, está preparado, desde a fundação do mundo. Não foi quando você foi lá e mergulhou numa água e batizou e fez um cursinho de batismo nas águas. E depois, quando você veio e aceitou Jesus, que não existe, é receber Jesus. Não foi. Não foi. Foi preparado desde a fundação do mundo. Isso é glorioso. Tudo o Senhor já havia preparado. Já havia a provisão de um cordeiro sem mácula para ir à cruz por mim e por você. Ele foi nosso substituto. Ele pagou o preço. Você não tem que pagar preço algum. Tudo já estava determinado e tudo foi consumado. O que ele disse lá naquela cruz? Está consumado. Está consumado. Então, tudo o que eu te mostrei aqui está no livro sagrado. Tudo que eu te mostrei aqui está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós cremos. Aleluia! Então, creia em tudo que você recebeu nesta manhã, porque assim falou o Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, te somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor trouxe como revelação aos nossos corações, Pai. Oh, te somos gratos, Senhor, pelo teu amor incondicional que se deu lá naquela cruz, Senhor. E hoje nós podemos viver o depois da cruz. Nós podemos viver a graça, a dispensação de um novo e superior pacto, Senhor. Obrigada, Jesus, porque somos os teus filhos amados, queridos, conhecidos de antemão.
Obrigada, Jesus, por tão grande benefício, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada revelação, por cada palavra, Senhor, pregada neste altar, por cada, Senhor, ensino que o Senhor traz às nossas vidas, porque isso tem nos libertado, isso tem nos feito crescer, não desanimar, isso tem nos feito, Senhor, manter firme a nossa confissão, e manter os olhos firmados em Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso bom pastor. E nós sabemos que nem altura, nem profundidade, nada pode nos tirar dessa comunhão contigo, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigado porque sabemos que podemos dizer, Abba, Pai, Paizinho querido. Obrigada, Jesus, por cada filho, por cada eleito, Senhor, que ouviu e que ouvirá esta palavra, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eternamente te somos gratos, Senhor, pelo bem maior da salvação. E agora, Senhor, pela graça sobre graça, porque temos revelação dos teus desígnios, começando hoje, pela predestinação, e sabemos que muito mais o Senhor tem para revelar aos teus filhinhos. Somos gratos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E toda a igreja diga amém, amém. Diga amém. Os eleitos dizem amém. Nós vamos receber a bênção final e depois nós teremos um louvor para sairmos daqui, né? Cheios de adoração e cheios de gratidão ao nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a sua palavra que nos dá segurança, Senhor Jesus. E nós te somos gratos por essa predestinação e eleição, e que as doces consolações do teu Espírito Santo, o teu amor, que excede todo entendimento, guarde os corações de todos os eleitos e predestinados, todos aqueles que amam o Senhor, e que todos tenham uma semana perfeita, uma semana de vitória, vão em paz, e não se esqueçam, o Senhor é conosco a todo momento, diante de qualquer situação, Ele nos fez mais do que vencedor, por isso nós estamos aqui glorificando a Deus. Vá em paz, boa semana, amados. Tchau a todos os internautas. Tenham todos uma semana de vitória. Domingo teremos mais revelação, mais comunhão. Dê o seu like, compartilhe essa palavra, chame mais pessoas, porque a graça de Deus te alcançou. E eu creio que muitos filhos serão alcançados pelo mover de Deus na nossa vida. Amém? Vá em paz, graça e paz. Ótima semana. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele
é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.